de sétimo ano. Na aula de hoje, iremos falar de lutas brasileiras. E começaremos a falar da capoeira, mas não aprofundaremos muito nessa modalidade, né? Nessa dança, ou até mesmo nesse esporte. Tá bom? A capoeira, ela surge através dos escravos, né? Com a intenção de manter a cultura africana. E aí ela começa a ser praticada como dança e depois se aperfeiçoa até os escravos utilizarem ela como até mesmo uma forma de defesa. Tá bom? Mas vocês sabem que toda a criação, né, humana, ela sofre alterações em decorrência do seu contexto, né, em que ela está associada. Antes a capoeira era utilizada como manifestação para manter a cultura africana, depois passou a ser utilizada para a defesa dos escravos e hoje ela é tida até mesmo como esporte, né? Ela pode ser praticada como esporte, como dança, né? Tendo essas finalidades. A parte de autodefesa já ficou para trás, né? Hoje é pouco usada a capoeira como nesse sentido de autodefesa. Então ela sofreu alterações de acordo com a sociedade em que está inserida, né? Do meio em que está sendo desenvolvido, tá bom? E a luta, ela sofre todo essas modificações de acordo com o meio em que está colocado. É fácil notar que com o passar do tempo, as lutas começam a ser modificadas, né? A exemplo disso, temos o MMA, né? As artes marciais mistas, que sofreram uma grande influência da mídia para se tornar o que ela é hoje, né? Então é um dos maiores espetáculos de luta, é o MMA, né? Tem pessoas que atribuem até mesmo a arte marcial mista, o MMA, ao UFC. Acha que não, a luta é o UFC, mas não. O UFC é o campeonato, é o espetáculo. Então ele foi tão espetacularizado que até mesmo a competição foi agregado o nome da competição à luta, né? A arte marcial que está sendo praticada. Já com os jogos indígenas, a gente não vê tanto essa espetacularização, né? Essa mudança de visão. Eles conseguiram se manter, né? Não com toda a originalidade, claro, mas conseguiram se manter com todas as bases que os fundaram, né? Apesar que acontecem competições de lutas indígenas, né, de artes indígenas, mas eles não perderam essa essência totalmente. Qual é a diferença entre luta e arte marcial? Há muitas discussões sobre o significado dessas duas expressões. Alguns autores indicam que o termo luta significa o conflito direto entre duas pessoas, e a expressão arte marcial tem a origem nas técnicas de guerra, carregando um conjunto de conceitos filosóficos, éticos, estéticos e morais, que vão além do combate em si. Diante disso, é consenso afirmar que toda arte marcial contém uma luta, mas nem toda luta é uma arte marcial. Vamos falar um pouco das lutas indígenas, né? Algumas lutas indígenas ou jogos indígenas, eles variam de temas, eles apresentam algum tema. E os temas eles podem ser a caça, a família, guerras que a tribo já conviveu. Então, a base dos jogos dos índios, elas são feitas através desses temas. E vocês sabem que toda cultura ela é cercada de mitos, de histórias, e a dos índios ela é bem mais rica nesse sentido cultural e histórico. Não é isso? Então, quando eles vão fazer algum jogo, alguma luta, eles sempre atrelam a essa parte histórica ou cultural. Algumas tribos têm como seus criadores não o mesmo Deus da gente, e sim outros deuses, né? Na tribo Tupi-Guarani, ela atribui a um Deus, né, Deus Tupã, como o Deus criador, né, de tudo que eles vivem. Isso, e eles têm todo esse mito, toda essa história para o nascer do sol, o pôr do sol, a noite, a chegada da noite, todo esse contexto, né? A evolução das plantas, dos animais.
Então vocês sabem que todas as tribos indígenas, elas são ricas e cercadas de cultura e de história. E a gente vai falar das lutas indígenas em si e vai ver que também tem esse cunho histórico ou cultural. Hoje, na aula de hoje, vamos falar de 4 lutas que trazem para a gente, tá bom? Vamos lá começar. A primeira luta, o primeiro jogo que vamos falar é o Cabo de Força. Ele faz parte dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e cada delegação pode escrever 2 equipes, uma masculina e outra feminina, composta por 10 atletas. Ganha a equipe que conseguir trazer a fita que marca o meio do cabo para dentro do seu campo. É o nosso conhecido cabo de guerra. Forquinha de pau. Esse jogo faz parte da tradição chavante e é descrito a seguir de forma coloquial pela indígena Bernardina Reere Topteiro, no livro Jogos e Culturas Indígenas. Os meninos e as meninas participam do jogo. Dividem-se em 2 grupos adversários, sendo que um representante de cada grupo participa da rodada. Eles entrarão no círculo e encaixam suas forquinhas, então começa a empurrar uns aos outros para sair do espaço demarcado no chão. Quem tiver mais força leva o adversário até o grupo e retira outro para desafiá-lo. Então eles começam a atividade dentro do círculo, a luta no caso, dentro do círculo. Ganha quem conseguir tirar o adversário de dentro do círculo e tem a oportunidade, o ganhador tem a oportunidade de desafiar qualquer outro do grupo adversário. O bom do coninho. Esse tipo de jogo é um trabalho muito interessante e ajuda a levantar o astral e ao mesmo tempo proteger o ninho. Formam-se 2 grupos, por exemplo, de 5 pessoas. Estes seriam os maribondos, que têm por objetivo proteger o ninho. E as outras 5 pessoas seriam os provocantes, com a intenção de quebrar o ninho. O ninho é feito de terra ou de papel, e o dono tem que ser bravo. Quando a pessoa quebrar o ninho, o maribondo deve correr atrás da pessoa para picar, e cada um tem uma pessoa para picar e correr para pegar. Será o fim do jogo quando todos forem picados pelos maribondos. E depois que o jogo termina, pode trocar os papéis. Outra luta que vamos falar é o Uka-Uka. Essa luta foi criada pelo povo Bacairi e ela é disputada ajoelhado, os praticantes eles lutam ajoelhado e ela é cercada de tradições e rituais. Atualmente, essa luta ela é disputada pelo povo de etnia Xingu e tem como objetivo, o principal objetivo para se ganhar a luta ela começa ajoelhada, aí eu tenho que levantar e tentar derrubar o meu adversário, tá bom? Mas não é só isso que cerca essa luta de tradições e rituais. Para o menino ou menina que quer virar um lutador de Uka-Uka, ele passa por todo um ritual, por todo um treinamento. Então, ele, nesse tempo de treinamento, ele fica recluso dentro da sua oca e ele só sai da oca para treinar e volta. Ele fica esse período, ele fica recluso. Ele não pode estar saindo da sua oca para qualquer eventualidade. Ele precisa ficar lá e só sai para o período de treino e ele tem toda essa preparação de alimentação, de toda essa vamos dizer assim, de todo esse universo que cerca as lutas, que precisa ter uma preparação. E com a luta do povo indígena também não poderia ser diferente. Apesar de não ter essa espetacularização que as outras lutas têm, mas o povo indígena, ele também faz essa grande preparação para poder disputar as lutas. Para finalizar nossa aula, turma, não poderia ser diferente, Sempre tem que ficar aquela atividade. Então, a atividade para vocês dessa semana é a do livro, da página 17, tá certo? Então, respondam, tirem foto e anexem ao positivo 1.
Quem tiver com dificuldade de anexar o positivo on, pode enviar pelo WhatsApp a imagem da atividade feita. Lembrem que se for enviar foto, prestem atenção na letra, como é que vai escrever, para que fique o melhor possível na imagem que vocês vão enviar. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.